Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações do setor financeiro que podem disparar ainda em 2026. Até o final desse ano, essas 4 ações que eu vou trazer aqui para vocês têm um potencial de alta de mais de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram. E já fiquem comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou trabalhar da menos barata para a mais barata. A última dessa lista vai surpreender vocês e ela tem um potencial de alta no longo prazo de mais de 1000%. Já imaginou isso? Isso daria mais aí num ciclo de alta de 100% ao ano, tá? Se isso acontecer num período de 2 a 3 anos com uma queda de juros. Então fiquem aí já para vocês saberem qual é essa joia rara. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E antes de falarmos dessas ações, precisamos falar um pouco sobre a bolsa, né? Que acabou recuando aí, ó. Perceba que no último mês o Ibovespa cai mais de 9%, ou seja, uma queda bem acentuada para o padrão do Ibovespa. E já mostrei aqui para vocês por estudos que a nossa bolsa brasileira está longe de suas máximas. Tanto que em um vídeo aí futuro eu vou trazer um estudo para vocês sobre a bolsa brasileira em dólar, que ela teria um potencial no longo prazo de atingir mais de 1 milhão de pontos. Porque a bolsa anda em ciclos, pessoal. E a gente já não engata um ciclo de alta como em 2007, 2003, 2016 a 2020 já faz bastante tempo, tá? A bolsa já está lateralizada. Sim, a gente teve aqui uma pernada de alta, mas lembre-se que isso aqui foi meramente por fluxo de capital estrangeiro. Para a gente engatar uma alta mais persistente, isso precisaria melhorar o cenário fiscal aqui no país, né? Queda na taxa Selic de uma maneira mais acentuada, o juro vai precisar cair e aí, consequentemente, a gente poderia ingressar em uma alta mais consistente. Eu acredito que essas 4 ações aqui do setor financeiro são as mais candidatas para uma alta expressiva, porque o setor bancário, ele se beneficia, né, consequentemente de uma Selic em queda e de uma entrada mais massiva de fluxo de capital estrangeiro. A primeira ação dessa lista, como eu falei, vou pegando da menos barata para a mais barata, são as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade, pessoal, não é do setor bancário, porém ela é uma seguradora. E ela está indiretamente ligada com o Banco do Brasil. Dentre as 3 seguradoras que temos aqui no Brasil, ela é a mais arriscada de todas, porque ela trabalha com seguro rural, que depende dos balcões ali do Banco do Brasil para vender. Então, como o Banco do Brasil está sofrendo com alta da inadimplência no curto prazo, a BB Seguridade segue se desvalorizando nesses últimos tempos. Perceba que a ação, pegando aqui desde o seu último topo da cotação padrão, já segue caindo mais de 17%, tá, em relação ao seu topo. Então isso aqui abriu uma oportunidade numa seguradora previsível. Perceba que ela está com índice preço-lucro de 7,3 vezes, o projetivo para este ano está em mais ou menos 8, supondo uma leve queda no resultado, o que é barato, porque a média da BB Seguridade é ser cotada por um PL de 12, em mercados mais eufóricos ela é cotada por um PL de 15, tá? Ou seja, o mercado paga pela qualidade dela. Se você dividir isso aqui, né, pelo PL atual de 8, você teria um potencial de alta de 87% na cotação. Então perceba que para uma seguradora que já é previsível trazer 87% de alta acaba sendo algo fenomenal, ainda mais no médio prazo. E o dividend yield pode ser alto, porque hoje ela está com um PL de 8, se ela repassar um payout de 80% ao seu acionista, você pode ter um yield de 10% ao ano, o que acaba sendo bem interessante no longo prazo. Então a primeira ação dessa lista com bom potencial de reprecificação rápida é a BB Seguridade, né? Pagando um yield acima de 10% e com potencial de alta aí acima de 80%. O retorno embutido na ação dela pode superar mais de 24% ao ano nesses preços atuais. Basta você supor que a empresa cresça a uma taxa de 8, pague 10 de dividendo e aí a gente tem um re-rating, pelo menos acima da inflação. Então perceba que ela pode gerar uns 26% ao ano na sua média, já incluindo valorização, dividendos e reinvestimento dos mesmos. Segunda ação dessa lista, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, também
aqui é o fenômeno de qualidade do setor bancário aqui na bolsa e ele segue barato. Por mais que as ações do Itaú tenham se valorizado, para mim ele está ainda mais barato do que a BB Seguridade. Como assim, Pablo? Quer dizer que com o BB Seguridade caindo, você acha o Itaú mesmo subindo aí mais de 50% barato? Será que você não está viajando? Bom, a gente vai trabalhar com análise de múltiplos, porque o Itaú, diferentemente da BB Seguridade, ele não tem risco de sinistralidade e não é interligado ao agronegócio. O Itaú, ele depende exclusivamente do crédito corporativo, que acaba tendo uma inadimplência mais reduzida, né? E consequentemente não sofre tanto no cenário macroeconômico como outros bancos que temos aqui na bolsa. A exemplo disso, o Banco do Brasil. Então, se a gente engatar um ciclo de baixa na Selic, ele poderia ser triplamente beneficiado, porque ele já está indo bem, ele vai ficar melhor ainda com uma Selic menor, né? E o que acontece? Hoje o PL do Itaú está barato, porque a perspectiva de lucro neste ano é de 52 bilhões, no cenário mais conservador. Pegando o valor de mercado dividido por 52 bi, o PL do Itaú está de 8,48 vezes. Perceba que está parecido com o da BB Seguridade, porém, como eu falei, ele tem mais qualidade, então ele pode ser aí mais previsível, digamos, né? E o PL médio do Itaú em mercados de alta costuma ficar em 16 vezes, muito parecido com o do BTG. Então hoje o Itaú teria um potencial de valorização de 100%, tá? Para ele ser cotado em suas médias históricas quando a gente está numa bolsa em alta. E perceba aí, né, que o banco poderia simplesmente dobrar na cotação, vale uns 800 bi na bolsa. A gente tem um BTG com uma qualidade parecida com a do Itaú, cotado por 14 vezes de PL. Então perceba que o mercado está errando aqui com a precificação do Itaú. E se você usa 1 dividido por 8, o Banco Itaú está pagando um payout de 70%, você tem aí 8,7% de yield somado com o extraordinário. O banco está tendo excesso de capital. Então você tem um yield projetivo de 12,7% ao ano. Se ele continuar fazendo isso para os próximos 4 anos, supondo um crescimento no lucro na faixa de 9% ao ano, sendo bem conservador com o Itaú, que é a média do setor bancário, e ele tem o re-rating, né, parecido com o da BB Seguridade, você tem um retorno embutido na ação, ó, 8 mais aqui, né, 12 de yield e mais o re-rating de 8% ao ano, você teria 28% ao ano na média, quase 30%, tá? Batendo quase 30% ao ano na média se o banco acabasse dobrando na cotação no médio prazo. Então você vê, né, que ele estaria bem barato olhando por essa lupa e dando um retorno embutido maior do que o da BB Seguridade com mais qualidade. Próxima ação aqui dessa lista, as ações do Banco do Brasil. Esse daqui, pessoal, para mim, está ainda mais barato do que o Itaú. Porém, ele não tá mais barato à toa, tá? Tanto que eu tenho aqui o Banco do Brasil na carteira, hoje ele representa a minha maior posição. Tem o Itaú também, os dois eu tenho na carteira. O Banco do Brasil, ele está mais barato porque ele é mais arriscado, ele é mais cíclico, né? Porque ele tem o agro como principal fator da sua ciclicidade no seu balanço. Então, o mercado paga por isso, né? O mercado jogou o preço das ações lá embaixo. Porém, a gente sabe que essa questão do agro não é estrutural, e sim algo pontual, que já tem perspectivas de melhora no longo prazo e o banco já está se movimentando, enrijecendo as concessões de crédito para que o balanço volte a crescer. E hoje o valuation do Banco do Brasil está muito descontado, porque olhem o preço sobre valor patrimonial, ele funciona muito para bancos cíclicos, né? Itaú, por exemplo, a gente não olha muito para PVP, porque o mercado nunca vai deixar o Itaú com PVP tão baixo, a não ser uma crise severa, tipo um subprime ou uma pandemia. Caso contrário, pessoal, nunca vai acontecer. Raramente você vai ver o Itaú com um PVP baixo, por isso que a gente prefere olhar para PL. Já o Banco do Brasil não, por ele ser estatal e ter o agro como principal ponto, né? Consequentemente, você teria aí um potencial de ver o PVP abaixo de suas medianas. E aí você teria um potencial interessante, porque se o Banco do Brasil retomar para um mercado de alta, perceba que ele fica cotado por um PVP de acima 1,57 vezes. Então, 1, né? 0,60, vamos arredondar aqui, dividido por 0,60 de PVP, 0,58, né? Porque o PVP nesse ano aqui vai crescer para R$ 35, então a gente pode supor isso. Menos 1 multiplicado por 100, o Banco do Brasil poderia se valorizar 175% na cotação, superando o retorno do Itaú. E é verdade, para quem compra Banco do Brasil nas baixas, nada é recomendação, consegue superar o retorno do Itaú, porque o banco fica muito amassado. E quando qualquer sinal que seja leve de recuperação aconteça, o banco já traz uma montanha de rentabilidade. O mercado já joga a ação lá em cima, fora que com a recuperação do resultado, supondo que o banco recupere seu lucro para 28 bilhões. Eu nem vou colocar 37 bilhões, tá? Porque isso aqui fica mais realístico. Perceba que ele estaria por um PL de 4 vezes. 1 dividido por 4, colocando um payout de 40% na sua normalidade, o yield pode superar
mais de 10% ao ano na média, fora que poderia bater se ele pagar 45% de payout, como acontece em ciclos mais favoráveis para o Banco do Brasil, ele poderia te distribuir 11,2% de yield, ficando superior ao do Itaú, isso sem extraordinários, tá? Porque o banco poderia pagar extraordinário caso ele voltasse a ter um lucro pujante. A diretoria já sinalizou isso. Se o lucro voltar a crescer bem, baixa da inadimplência, eles podem destravar um yield extraordinário para o investidor. E aí o Banco do Brasil, ele cresce a uma taxa de 10% ao ano na média, tá? Se você coloca isso aqui somado um rate, geralmente o Banco do Brasil se valoriza mais, tá? Do que empresas como BB Seguridade e Itaú, porque ele é mais arriscado. Então você pode colocar um rate aí de 10 a 11% ao ano. O banco poderia te gerar 32 a 33% ao ano na média, de lá para cá. Então perceba aí que estaria mais barato do que o Itaú e mais barato do que a BB Seguridade. Porém, saiba que a volatilidade também será mais agressiva. Então, o mercado, ele premia o risco. Para você que está disposto a correr mais risco nesse tipo de empresa, você terá um retorno maior. Risco que eu falo não é de quebra, né, pessoal? O Banco do Brasil é uma empresa de qualidade. Eu tô falando aí risco de volatilidade, de você ver sua carteira como uma montanha russa. Uma hora sobe, uma hora desce. Você tem que ter paciência para longo prazo. E hoje o banco poderia estar barato, olhando pela perspectiva de recuperação. Agora, para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, estamos com a nossa campeã de rentabilidade, o BR Partners, tá? Só que aqui, pessoal, a gente já entra em microcaps, tá? Para superar o Banco do Brasil, Petrobras, não tem jeito, a gente tem que partir para small caps. As small caps são empresas de baixa capitalização de mercado. Quando você pega aqui, né, o BR Partners, ele está no setor financeiro, porém ele não é um banco tradicional comercial, como o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Ele não atua na atividade de crédito, ele não tem risco de inadimplência. Ele é um banco, né, focado na parte de investimento, ou seja, intermediação de terceiro. Ele ganha dinheiro tecnicamente com wealth management, né, ou seja, gestão de grandes fortunas, intermediação de empresas por via IPOs. Então é um banco também que se beneficia com uma Selic em baixa, porque se a Selic cair, mais IPOs vão para a bolsa, o banco consegue operar com menos alavancagem, então assim, isso ajuda o lucro líquido a crescer. E hoje o BR Partners vale na bolsa 1,68 bilhão. Agora que a ação do BR Partners acabou despencando, perceba que chegou a bater R$20, o banco voltou a ficar bem descontado. Inclusive eu poderia voltar a ficar aqui de olho para fazer mais alguns aportes, porque a ação caiu 24% em pouco tempo. Isso aqui decorre por conta de uma correção no mercado de ações aqui no Brasil, então fez com que as small caps que são mais sensíveis, as small caps tenham um beta maior. Para que você não sabe o que é beta, beta é, no caso ali, a correlação positiva dentre o seu benchmark. Então, se o Ibovespa sobe 1% e a ação tem um beta de 1,7, geralmente, tá? Não é um padrão, mas geralmente essa ação vai subir 70% a mais do que o mercado. Vai subir ali, sempre obedecendo, e também cair 70% a mais do que o mercado. Então, você vê aí que também, tanto para queda quanto para alta, seria fatal, olhando por esse quesito. As small caps têm betas maiores, têm uma volatilidade mais elevada, porém você pode se beneficiar disso, porque agora que o BR Partners voltou a ficar com essa perspectiva de queda na Selic, você teria um lucro projetivo para 2027, supondo a recuperação do resultado, o mesmo case do Banco do Brasil, você pega aqui, ó, 1.680 e divide por 200, supondo 200 milhões de reais. Você teria um PL de 8,4, o BR Partners voltou a ficar bem barato. E aqui a média do BR Partners no IPO é ser cotado por 13. Então, somente para ele regredir para a média, já teria um potencial de alta de 62%. Só que é que mora o pulo do gato, porque para small caps, a gente não olha para análise básica. Aí eu vou usar um indicador muito famoso de um mega investidor aí da bolsa, muito famoso aqui na parte de small caps, o Peter Lynch, pessoal. Ele gostava de olhar para um indicador chamado PEG Ratio. E esse indicador, ele funciona muito para empresas do tipo growth stocks, né? Small caps, com potencial de crescimento mais elevado. O que a gente vai fazer aqui? Pegar o PL do BR Partners, o BR Partners cresce na média a uma taxa de 20% ao ano, tá? Geralmente small caps crescem a uma velocidade maior porque elas são menores, tem mais espaço para crescimento. Então, por ter mais risco, vai ter um potencial, claro, de mais crescimento naturalmente. Você coloca aqui, ela estaria por um PEG Ratio de 0,44, que é muito barato, porque pela fórmula do Lynch, ele vislumbrava que o PEG Ratio médio seria de 1. Então, 1 dividido por 0,44, você já tem um potencial de alta de 127%. Fora que, para ficar caro, o Peter Lynch falava acima de 1,5. Então, 0,40, você teria um potencial de alta de 300% na cotação. Perceba que a ação poderia
triplicar de preço no médio prazo. No longo prazo, tanto o Banco do Brasil e BR Partners pode trazer. BR Partners eu vejo um retorno num ciclo de crescimento da bolsa de 60% a 70% ao ano, Banco do Brasil 40% a 50%. Por quê? Porque elas ficam muito amassadas, tá? Lembrando, pessoal, o mercado premia o risco. Quanto mais arriscada uma empresa, nesse sentido, não no risco de ser uma empresa ruim, mas, por exemplo, quanto mais oscilante, né, for o seu negócio, consequentemente, mais resultado você vai conseguir se você comprar essas empresas num cenário conturbado, como está acontecendo agora. Então, e o BR Partners tem esse potencial. Aí, se você divide dividido por 8 e a empresa paga um payout acima de 70%, você teria um yield de 8,7% ao ano. Somado com o re-rate, geralmente small cap sobe a uma velocidade mais elevada do que ações blue chips de primeira linha, e somado, né, no caso aqui, com o dividendo, com a taxa de crescimento dela, que tende a ser de 20% ao ano, olha o retorno embutido na ação dela. 48% ao ano na sua média, superando o Banco do Brasil, que tem um potencial de 32 a 33, superando o Itaú, que tem um potencial de 28 a 30, tá? E superando o ABB Seguridade, com um potencial de 26. Então perceba que eu fui pegando da menos barata para mais barata, só que aí, pessoal, vamos lá com calminha aí, tá? Eu peguei da menos barata para mais barata, porém saiba, a mais barata é a mais arriscada. Por quê? Porque o BR Partners, ela é uma small cap, ela não tem alta barreira de entrada como uma BB Seguridade ou um Itaú. Porém, tem um ponto positivo no BR Partners, tanto que eu tenho ela como minha terceira maior posição. Por quê? Porque o BR Partners, o único concorrente direto que ele tem é o BTG. Só que aí é que tá, desse único concorrente direto que tem, o BTG não quer invadir o espaço do BR Partners. O BR Partners, ele é mais subnichado, ele é focado na parte de wealth, né, na parte de intermediação financeira. Já o BTG, ele é um banco múltiplo, ele não ganha somente com wealth e intermediação, ele também ganha com crédito, então ele não invade o espaço do BR Partners, né? Por isso que eu vejo vantagem competitiva dentro da BR Partners, porque ela domina somente aquele setor, ela não tem concorrentes que podem tomar essa fatia dela, por isso que eu arrisco em ter uma posição mais elevada na empresa, porque para mim não arrisco dela quebrar, pelo menos agora pro curto prazo. Futuramente, não dá para saber. Só que pelo que tá acontecendo hoje, a probabilidade do BR Partners ser superado é ínfima, né? É menos de 1% porque ele é a única que atua no setor de wealth e já tem apresentado um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, acima de 20% ao ano no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro fator, contém aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Você ainda tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!